Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Ludwig, Revista Espírita, capítulo 21, O Zoavo Jacob. Segundo artigo, vídeo número de outubro. O Sr. Jacob é um charlatão? Seu desinteresse material é como um fato constatado e talvez um dos mais tem desorientado a crítica. Como acusar de charlatanismo um homem que nada pede e nada quer, nem mesmo agradecimentos? Qual seria, pois, o seu móvel? Dizem que o amor próprio, sendo o desinteresse moral absoluto, a sublimação da abnegação, seria preciso ter a virtude dos anjos para não experimentar uma certa satisfação quando se vê a multidão se comprimir subitamente em redor de si, quando na véspera se era desconhecido. Ora, como o Sr. Jacob não tem pretensão de ser anjo, supondo que ignoramos, tenha exaltado um pouco a sua importância aos seus próprios olhos. Não se lhe poderia disso fazer um grande crime, nem isso destruiria os fatos se fatos houver. Preferimos crer que os que lhe imputam esse defeito estão muito acima das coisas terrenas para ter a esse respeito a menor censura a se fazer. Mas em todo caso esse sentimento não podia ser senão consecutivo e não preconcebido. Se o Sr. Jacob tivesse premeditado o desígnio de se popularizar, dando-se como curador emérito, sem poder provar algo mais que a sua impotência, em vez de aplausos, ele teria recolhido desde o primeiro dia a púlpus, o que não lhe teria sido muito lisonjeiro. Para se orgulhar de alguma coisa é preciso uma causa pré-existente. Assim era preciso que ele curasse antes de se envaidecer. Acrescentam que ele queria que falassem dele, que seja, se tal foi o seu objetivo, convenhamos que graças à imprensa ele foi servido à vontade. Mas qual é o jornal que pode dizer que o Sr. Jacob foi implorar a menor propaganda, o menor artigo, que ele tenha pago uma única linha? Ele foi procurar algum jornalista? Não. Os jornalistas é que foram até ele, e nem sempre puderam vê-lo facilmente. A imprensa falou dele espontaneamente, quando viu a multidão, e a multidão só veio quando os fatos se deram. Ele foi cortejar grandes personagens? A este mostrou-se mais acessível, mais atencioso, mais previdente? Todo mundo sabe que nesse ponto ele levou o rigorismo ao excesso. Contudo, seu amor próprio teria encontrado mais elementos de satisfação na alta sociedade do que entre obscuros indigentes. Portanto, logicamente, temos que afastar toda a imputação de intriga e de charlatanismo. Ele cura todas as doenças? Não só não as cura todas, mas de dois indivíduos atingidos pelo mesmo mal, muitas vezes cura um e nada faz pelo outro. Ele nunca sabe de antemão se curará um doente, por isso nunca promete nada. Ora, sabe-se que os charlatães não são ávaros em promessas. A cura é devida às afinidades fluídicas que se manifestam instantaneamente como um choque elétrico e que não podem ser predeterminadas. É ele dotado de poder sobrenatural? Voltamos ao tempo dos milagres? Perguntai a ele mesmo, e ele vos responderá que em suas puras nada há de sobrenatural nem de miraculoso, que ele é dotado de um poder fluídico independente da sua vontade, que se manifesta com mais ou menos energia conforme as circunstâncias e o meio onde ele encontra, que o fluido que ele emite cura certas doenças em certas pessoas, sem que ele saiba por que e como. Vou parar aqui. Aqui está voltando de novo a falar do Sr. Jacob. Ele ficou muito famoso pelas suas curas, pelo seu trabalho com a espiritualidade, mas ele não sabe nem quem, nem quando ele vai curar, né? Ele só sabe naquele momento que ele está trabalhando. Então não tem nenhum conhecimento pré-existente, não tem nada combinado. As pessoas chegam na frente dele, ele dá o passe, ele trabalha com a pessoa através do campo espiritual. Alguns vão sair curados, outros não. E ele fala que isso depende muito do fluido, tanto do que vem do campo espiritual, é chegado o momento ou não, né, daquela pessoa, e o recebimento daquela energia que a pessoa está em volta. Ele é apenas alguém que ajuda
a canalizar essa energia e que chega até o próximo, né, o assistido. Ele foi muito falado na imprensa e aí falam que ele é charlatão porque ele ficou muito famoso. Mas ele não pediu para ser famoso. Ele começou a trabalhar e o trabalho dele começou a aparecer. As pessoas iam procurar ele pelos fatos, não era pela propaganda. E as propagandas começaram a surgir, não porque ele pagava para ter um pedaço de, né, de jornal. Como que eu posso explicar? Ele não pedia para a imprensa procurar por ele. A imprensa é que procurava ele devido aos fatos do que ocorria. Então aqui nós já vimos esse texto, se eu não me engano, muito parecido lá na frente. Esse texto está muito parecido. Eu acho que ele só está aqui repetindo para que a gente recorde, porque o texto está muito semelhante a um texto que eu já li aqui no começo, onde fala dessas curas, dessa propaganda que as pessoas começam a ver, alguns não aceitam, acham que isso é coisa do demônio, outros que aceitam acham que é milagre, que voltou, ainda tem uma parte aqui que eles falaram, né? Será que voltou a época dos milagres? Milagre mesmo nunca aconteceu, nem Jesus fez milagres. O que acontece é justamente isso, o espírito encarnado que tem um fluido mais elevado, ele se junta a espíritos desencarnados elevados e podem sim tratar ou até mesmo curar um assistido. Então ele foi muito perseguido diante do que ocorreu com ele, né? Com o trabalho que ele fazia, o trabalho mediúnico que ele fazia. Acredito que devem estar lembrando essa passagem porque acham que é importante para nós, né, os médiuns, os espíritas, que esse tipo de propagação do trabalho mediúnico, ele tem que ser feito com humildade. Ele não pode ser feito subindo para a cabeça do médium, porque se ele se achar o máximo, certamente ele vai encontrar obsessores que vão se ligar a ele. A espiritualidade superior não aceita orgulho e egoísmo. Então eu acho que o texto vem se repetir para chamar a atenção para que a gente fique atento quanto a isso.